Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro e irei estar a partir de agora ministrando as aulas de matemática para todos vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática aqui do eixo 1 do ano letivo de 2023. E para essa primeira aula, escolhi um assunto bem interessante para a gente iniciar, tá? Vou só colocar aqui a apresentação que vai guiar todo o nosso conteúdo no decorrer dessa aula. Só um instantinho. Pronto, aqui. Então vamos lá. O assunto para essa nossa primeira aula são os números e as quantidades. Qual a relação? Então, quando você se refere a algum número, seja ele 5, 10, 20, 30, 50, 1000, qual a relação existente entre aquele número e a quantidade de coisas ou de objetos existentes que são referentes a ele? É isso que nós vamos descobrir na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Pessoal, os números são elementos fundamentais, são elementos muito importantes que fazem parte do nosso cotidiano, estando presente aí em diversas situações e acontecimentos do nosso dia a dia. Então, se você vai na rua comprar um pão, se você vai comprar um feijão, comprar um arroz, você pede para a moça, me dê 1 quilo de feijão, por favor, me dê 10 pães, 5 pães, por favor. Seja na hora de pagar, você vai pagar com a nota de 5, de 10, de 20 reais. Quando você vai olhar o horário, quando você vai olhar uma data, quando você vai contar algum objeto, em todas essas situações, os números vão estar presentes. Então, idade, dias do mês, endereços, número de telefone, horário, dinheiro, até mesmo na nossa alimentação, os números são elementos que estão presentes e possuem grande importância. Por conta disso, é muito importante que a gente possa conhecer, aprender, reconhecer e identificar os números e as suas quantidades. Então, por exemplo, como vocês podem ver no slide, se você vê um número como esse, um símbolo que representa esse número, você vai ter que perceber que esse número vai corresponder a 5 objetos ou a 5 coisas. No nosso caso aqui, temos um elemento que representa o número 5. Em qualquer lugar que você perceber esse elemento, perceber a presença dele, ele vai representar essa determinada quantidade de elementos. Então, no nosso caso, nós temos aqui o número 5, que está representando 5 bolas de futebol. Tá? Então, é importante que você tenha essa percepção ao longo do seu dia a dia. Se perceber o número 5, se perceber o número 7, o número 8. Se você perceber a junção de dois números, por exemplo, o número 1 e o número 0, você vai perceber que ali agora é 10. Então, haverá possivelmente 10 elementos referentes àquele número. Tá? Então, vamos agora passar para algum exercício que vai meio que trazer para vocês o modo como esses números vão se aplicar a essas quantidades. Então, acompanhe comigo. Nós temos aqui um exercício que é muito tranquilo, muito fácil de fazer, que traz o seguinte: apenas uma instrução, conte e anote. A gente vai contar a quantidade de elementos ou de objetos que está dentro de cada círculo e ao lado escrever o número referente àquela quantidade, tá? Então, no primeiro círculo, como vocês podem perceber, nós temos algumas bolas de futebol. Mas qual é a quantidade dessas bolas? Vamos contar juntos? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma, duas, três, 4, 5, 6 bolas. Então, a quantidade de bolas de futebol, de objetos referentes àquilo ali, é relacionado com o número 6, como vocês podem ver agora. Número 6. Nós temos dentro do quadradinho o número 6, em algarismo, em dígito normal, e do lado ele escrito por extenso, com as letras SE e S. Isso representa o número 6. Nós temos embaixo aqui no segundo círculo balas. Vamos contar quantas balas está presente dentro desse círculo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balas. Então, dentro desse círculo está presente a quantidade referente ao número 7. Vamos lá? Isso, correto. 7 balas. Que por extenso escreve SETE, 7. E no último círculo, nós temos agora barquinhos. Vamos perceber a quantidade de barquinhos dentro desse círculo? Vamos contar? Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro desse círculo, nós temos, então, 9 barquinhos, que é representado em forma de número, em forma de letras aqui, por essas 4 letrinhas, N, O, V, E, e pelo dígito 9, que muitos de vocês já devem conhecer. Tá? Então, é dessa maneira que vai ser aplicada a relação existente entre os números e as quantidades. Você vai perceber a quantidade de objetos referentes e logo relacionar com o número correspondente. Tá? Então, esse foi um pequeno exercício de fixação. Um exercício para você fixar o conteúdo.
Vamos agora entender como que essa relação se dá na prática. Trouxe aqui alguns exemplos do cotidiano. Primeiro, com nota de dinheiro e segundo, com frutas, para a gente perceber como que vai ser relacionado o número e a quantidade. Vamos lá. Como vocês podem ver, nós temos aqui algumas notas de dinheiro. Nós iremos fazer a conta, unir essas notas e ver qual o valor final que vai resultar. Tá? Na letra A, nós temos uma nota de R$ 5 e uma nota de R$ 2. Unindo essas duas notas, vamos ter quanto de dinheiro? 5 com mais 2 é 7. Então, vamos ter exatamente R$ 7, como vocês podem ver no slide. Tá? Na letra B, já trazemos aí três notas. A primeira nota possui valor de R$ 20. A segunda nota possui valor de R$ 10. E a terceira nota possui valor de R$ 5. Unindo as três notas, quando nós vamos ter de dinheiro? Primeiro, 20 com mais 10, 30. E segundo, 30 com mais 5, 35. Logo, unindo as três notas, vamos ter um total de R$ 35. Tá? Vamos confirmar? Isso, R$ 35. Correto. E por fim, aqui na letra C, nós temos uma nota maior. Nós temos uma nota de R$ 50, como vocês já devem conhecer. E nós temos também uma nota de R$ 10. Vamos somar? 50 mais 10 é 60. Então, nós temos aí um valor correspondente a R$ 60. Tá? Vamos agora para a nossa segunda atividade, que é voltada para o cotidiano. Agora nós iremos contar frutas. Vamos contar então. Nós temos aí algumas quantidades de frutas, logo relacionada com o número abaixo delas. Nós iremos também contar e marcar a opção correspondente. Tá? Então, primeiro nós temos aí um abacaxi com mais 3 abacaxis. Qual a quantidade de abacaxis existentes? 1 mais 3 são 4. Logo, nós temos 4 abacaxis nessa mesa, por exemplo. Vamos supor que aí há uma mesa. No nosso segundo exemplo, nós já temos bananas. Não é mais abacaxi, são bananas. Nós temos primeiro 2 bananas e depois nós temos 4 bananas. Então, somando essas duas quantidades de 2 bananas com 4 bananas. 2 mais 4 são 6. Vamos marcar a opção A. Logo, 2 bananas mais 4 bananas são 6 bananas. Depois nós temos o exemplo com peras. 2 peras mais 2 peras. Agora ficou fácil, não foi? 2 peras mais 2 peras são 4 peras. Correto. E por fim, nosso exemplo com morangos. Nós temos aqui primeiro 5 morangos e nós temos depois um morango. Somando 5 mais 1, dá quanto? 5 mais 1 são 6. Logo, nós temos naquela mesa 6 morangos. Tá? Então, pessoal, é dessa maneira que se dá a relação existente entre os números e as quantidades. Então, qualquer lugar que você passar, se vê o número, por exemplo, aqui o número 5, você tem que saber que esse número 5 se refere a 5 objetos ou a 5 coisas que estão ali se referindo a ele. Tá? E se houver a união de um número com o outro, vai dar um número maior. Se tiver, por exemplo, o número 1 e do lado o número 5, vai se referir ao número 15. Logo, haverá ali 15 coisas ou 15 objetos ou R$ 15 que estão referentes àquele número. Tá? Então, é dessa maneira que há a relação entre número e quantidade. Espero que todos vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e nos vemos até a próxima aula. Tá? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau a todos. Um forte abraço.